Senhoras e senhores, eu sou o Roário Moraes e eu tô de volta aqui pra gente falar sobre o quê? Walking Dead, né? Falar sobre o episódio dessa semana, dessa série maravilhosa. Se você gosta de The Walking Dead, lembra, já se inscreve aí, clica no botão aqui que é de graça e você não vai perder nenhum vídeo novo que a gente vai fazer, porque a gente vai falar sobre todos os episódios dessa temporada, hein? Que tá complicado de assistir, né? Mas vamos falar sobre o episódio e é isso aí. O episódio Time for After é o penúltimo episódio dessa primeira parte da 8ª temporada de The Walking Dead e é até difícil fazer um vídeo sobre ele, porque pouquíssima coisa aconteceu. Eu tive até um pouco de dificuldade de arrumar assuntos aqui pra comentar, porque não aconteceu quase nada. O episódio começa com a Jadis lá, a líder do lixão. Ela chama o Rick, que tá preso dentro daquele container, e ela tá do lado de fora e começa a tirar umas fotos dele, e ele continua lá falando aquelas baboseiras de não, essa é a última chance. Muito engraçado, tipo, o cara não tem um plano, o cara não tem ninguém lá de backup dele e tal, não tem ninguém pra vir resgatar ele, e ele fica, essa é a última chance que vocês têm, pela encenação do Rick, né, pela cara de pau que ele teve, nota 10. Agora o plano... Mas enfim, aí ela fica tirando foto dele lá, e ele falando, e o cara fica desenhando, aí tipo, ela, beleza, pode guardar ele aí. E o cara que tá desenhando fala, não, peraí, pô, acabei de começar aqui meu desenho, pô. E o cara faz o desenho mais rápido da história, velho, e a gente aqui do Crítica Criativa trouxe com exclusividade o desenho que ele fez do Rick, então põe na tela aí. E aí, lá no núcleo dos Salvadores, a gente tem o conflito do Dwight com o Eugene, né? E a gente vê ali meio que os papéis trocados. O Eugene, ele praticamente é mais salvador do que o Dwight. Cara, o Dwight é um homão da porra. Que personagem da hora, velho. Eu acho que o Dwight tá tomando o papel do Daryl nesse sentido de ser maneiro. Porque o Daryl tá fazendo umas coisas que tá irritando, sabe? Tipo, as birrinhas dele, a briguinha dele com o Rick, o que ele fez nesse episódio agora de... Sabe, ele é um personagem que eu gostava muito, ele era sempre o cara que vinha pra resolver a treta e era, sabe, o cara que não falava muito, era o cara maneirão, só que ele não era burro, sabe, ele não era esse cara explosivo no sentido de fazer qualquer merda e ele começou a criar uma consciência de grupo e, sei lá, ele tá meio perdido, o personagem dele. Eu não sei se eles vão matar o Daryl, mas tá meio perdido. Eu acho que o Dwight tá vindo preencher essa lacuna, talvez. Ele tá um personagem muito maneiro, o Dwight tá da hora. Já o Eugene, eu acho que eu já até falei aqui em algum vídeo que eu gosto muito do personagem, só que no quadrinho aqui, eles fizeram um Eugene meio Sheldon, sabe? Meio robô, assim, que não tem sentimentos e que toma umas decisões, tipo, extremamente frias e que acaba tirando um pouco da parte humana do personagem, e é difícil você se apegar a ele, e agora que tá passando esse conflito dele, tá uma coisa muito chata, assim, pra mim, mas essa é a minha opinião pessoal, eu não tô gostando dessa treta do Eugene. Eu acho que ele ficou muito confortável ali junto com os Salvadores, assim, muito rápido, e não foi uma parada que foi, tipo, tão imposta pra ele. E eu estranho muito, porque, pô, o Eugene do quadrinho não é assim, pelo menos eu posso tá com a lembrança errada aí, mas eu não lembro dele desse jeito, frio desse jeito e robô, sabe? Falando desse jeito igual ele fala. É muito esquisito e antes até era engraçadinho, mas agora esse conflito que ele tá, a posição em que ele tá ali, não sei, não cola, e a gente tem um episódio inteiro focando nisso. Acho que não é uma estratégia muito boa, não torna as coisas mais interessantes. O episódio foi bem chato, bem arrastado. Apesar disso, teve uma cena que eu gostei, que foi o encontro do Eugene com o Negan. Primeiro que já começa com um take de trás, assim, o Negan segurando a Lucille aqui. Cara, que cena maravilhosa, né? Um take muito bonito. E o diálogo deles é bacana. E acho que o Negan, ele inflar o ego do Eugene é uma forma até de ter mesmo o Eugene do lado dele e tal. E você vê que o Eugene gosta apesar de não demonstrar muito, ele gosta daquele, né, de se sentir importante e tal. Isso pode ser uma pista do que pode vir do futuro dele, né, nas comunidades, da importância do personagem para as comunidades no futuro. E foi legal, foi uma série que falou bastante sobre os dois personagens, o Negan mais estratégico e tal. E eles mencionaram a questão de fabricar as balas, né, e eu não me lembro muito bem na série, mas eu lembro que o Eugene, ele foi com o Abraham lá
na fábrica, eu lembro que eles até brigaram, mas eu não me lembro em que ponto que tinha parado essa questão da fabricação de balas. Esse tempo todo o Eugene não fabricou balas pros salvadores, eu não me lembro se mencionou alguma coisa sobre isso. Se alguém lembrar aí, comenta aí, eu não lembro. Eu achei estranho também, tipo, ele tá até ali até agora e não fabricou bala, e agora só que eles estão falando disso. Eu fiquei confuso, posso não estar lembrando direito. E aí, falando do Negan, não sei vocês, mas eu tô achando ele bem apagado nessa temporada, assim. Não tá sendo um vilão temível, né? Tudo bem, ele tá preso lá esse tempo todo, mas apesar de eu achar o Negan um vilão bem mais punk do que o governador, na série o governador ele era mais assustador, assim, a presença dele era mais imponente, né? Pelo menos a gente, mesmo que ele não tivesse lá na briga, ou tivesse, sabe, as cenas onde ele aparecia tramando, falando sozinho, tinha um peso ali na cena, até, né, a questão do tapa-olho também é maneiro, mas ele era um pouco mais temível do que o Negan. Esse Negan tá muito caricato e tá muito refém do que tá acontecendo, assim, eu tô sentindo falta do Negan líder mesmo, tomando as rédeas do negócio, tipo, esse tempo todo ele tá preso lá, tá só sentado esperando o Eugene resolver, esperando alguma coisa acontecer, então tô achando bastante estranho. E, pô, falta só um episódio pra acabar essa primeira parte da temporada. Espero que o Negan volte a brilhar aí e mostrar porque que ele é o melhor vilão de The Walking Dead, da história, né, da história original. E vamos ver. Esse que tá aparecendo nesses últimos episódios, que até chorou, inclusive, esses dias, não é o Negan que a gente conhece no quadrinho, né? Nesse episódio eles fazem 2 menções a Sasha, que inclusive eu nunca gostei muito dessa personagem, mas ela teve uma das melhores cenas pelo menos das últimas 2 temporadas, né? Que foi a cena que ela sai do caixão lá. É legal demais essa cena. E teve uma hora que a Rosita, se não me engano, falou dela, e aquela cena em que o Eugene pega o iPad no caixão, um iPod, né, não um iPad, o iPad é um bagulho desse tamanho. Eu acho que foi legal essa lembrança, até mostrou um flash bem rapidinho da cena, porque é uma cena muito boa, que marcou mesmo, e que foi um lapso ali de que existe uma consciência dentro daquele robô que é o Eugene, ele sente um certo apreço por aquele grupo que ele fala que eram só os companheiros de viagem. Então eu acho que isso é uma pista, né, de que em determinado momento isso vai pesar em alguma decisão que ele vai tomar aí no futuro, que pode ser decisiva para a história. Eu espero que sim, porque deram um episódio inteiro pro Eugene, então espero que ele tenha um papel importante nessa guerra contra os Salvadores. O Eugene, inclusive, faz tipo uma pipa de controle remoto lá, legal a ideia dele, achei criativa, engraçada, né, o plano que ele criou. Ele lá no teto, com aquela cena com o Dwight, cara, o chroma key bem tosco, né, pô, não capricha aí, pô, o pessoal dos efeitos visuais aí, ficou bem esquisitinha essa cena, mas foi legal o confronto dos dois, né, aquilo que eu falei dos papéis trocados, o Dwight, né, quem diria o Dwight tomando o lado certo, quer dizer, é o que o Eugene fala, né, o que é o lado certo. Essa discussão é muito forte nessa temporada, né, acho legal ver esses dois antagonistas, né, em posições opostas, bem bacana. E aí a gente tem o plano do Daryl, que é basicamente arruinar o plano do Rick, porque ele não tem muito, sabe, ele não tem muita certeza do que vai rolar, ele simplesmente quer que os bichos entrem lá, e a cena toda é uma bagunça. Aí a Rosita decide que não vai e sai fora, e depois a Michonne entra no caminhão só pra trocar aquela ideia e também decide que não vai, e aí nisso a Tara vai descendo lá e pô, do nada aparecem uns caras na janela, que até então não tinha ninguém na janela, e outra, se tivessem aparecido os caras na janela, por que os snipers lá de Alexandria não mataram os caras lá na janela logo? Mas não, os caras apareceram só aquela hora. E outra, os tiros das galera, eles estavam trocando tiro, tipo, os snipers de Alexandria estavam atirando e os zumbis ficou olhando pra parede, os zumbis não estavam reagindo, né? A gente aprendeu durante a série toda que para evitar atirar, porque o tiro atraía zumbis num raio de não sei quantos quilômetros, e eles simplesmente nem reagiram, ficaram tudo olhando pra parede, só esperando ali a hora pra entrar. E a cena também do Daryl se jogando, ele se joga e rola, e ele tá bem próximo dos zumbis, ou pelo menos dá a entender que ele tá próximo dos zumbis, mas de repente ele some, nenhum zumbi vê ele, eles conseguem sair correndo,
E, pô, tudo bem, tô sendo chato, mas a cena foi meio esquisitinha, né? E aí, beleza, abriu, entrou os zumbis, mataram pessoas aleatórias, tipo, que a gente não se importa. Não tá um pouco sem graça também os zumbis da série? Porque os zumbis da série já não são mais a grande ameaça, né? Na minha opinião, pelo menos nessa temporada, a grande ameaça é a própria burrice dos personagens. Se você pegar um retrospecto do que aconteceu nessa temporada, 90% das coisas foram em virtude de atitudes burras que os personagens tomaram, de entrar num lugar que não devia, de querer sair sem necessidade, de se separar do grupo, de ir pra cima de uma horda sozinho, de ficar de braço cruzado e sendo que dava pra tomar outra atitude para resolver. Enfim, o maior perigo de The Walking Dead é a própria burrice dos personagens, porque, olha, se não fosse as conveniências de roteiro, que é nego aparecer do nada, é caminhão que salva a galera e não sei o que, já tinha metade do elenco tava morta e desempregada já, tranquilamente. Mas é isso, não aconteceu muita coisa nesse episódio. Aí a gente tem, pra mim, a melhor cena do episódio, com toda certeza, uma cena, olha... Eu fico até meio sem palavras, fico embasbacado pra descrever essa cena, tanta genialidade, porque realmente ela trouxe muitas perguntas à tona. Vamos comentar a cena, o desfecho do episódio, que foi quando a Jadis resolve chamar o Rick de volta de novo, sai do container, o Rick sai amarrado, assim, meio sem enxergar o que tá acontecendo por causa da luz, e ela fala, pô, chegou a hora. E ela traz um cara, vem um cara segurando um zumbi que tá vendado, com os dentes pra fora e tal, pra supostamente matar o Rick. Mas aí surge a primeira pergunta: pra que diabos ela prendeu ele ali sem roupa até agora? Só pra chamar ele pra fora, fazer uma escultura e depois mandar matar com um zumbi? Não tem muita lógica. Tava cogitando que ela ia entregar o Rick pro Negan, né? Enfim, ou ela ia pedir alguma coisa, mas ela só queria uma escultura, queria botar ele lá, não fez nenhum sentido. Só que o Rick, amarrado, consegue dar uma surra em dois ou três caras, que são dois caras. Consegue dar uma surra nos caras, uma cena bem tosca, assim, uma coreografia horrível. Uma coreografia marcada, você vê que os caras estão ali esperando pra tomar aquela porrada, e uma trilha sonora bem esquisita, entra um rock ali do nada, né? Uma música estranha. E outra coisa que é bizarra, ele bate nos caras, arranca a cabeça do zumbi lá, e a Jade está lá só esperando, fica lá de boa. Aí o Rick vai pra cima dela e ela resolve tirar um revólver pra ter aquela cena que ele dá um tirinho pra cá, dá um tirinho pra lá. E estranho, você vai querer matar o cara ou não, filha? Decide aí. Mas isso é a parte boa ainda dessa parte, porque o Rick derruba ela, fica segurando a mão dela assim, coloca a cabeça dela bem pertinho da cabeça do zumbi, e um monte de cara em volta do Rick com a arma. Aí eu pergunto pra vocês, se era pra matar esse cara, pensa comigo, se era pra matar ele, por que os caras não atirou? 25 negros, tudo armado. Por que os caras não atirou? Porque ele não tava com a faca no pescoço dela, não tava? Ele tava com a cabeça dela, só matar o cara. Não pode, porque é o Ricardinho, né? Não vamos matar o Ricardinho, que ele tem que ainda seguir a história da série, ele tem que falar. E aí ela levanta a mão e pede, não, galera, chega, não vamos mais brigar. E ela levanta, tudo bem, nós vamos seguir você. Por quê, minha filha? Por quê? Não. Essa Jadis era a pior líder de todas as comunidades. Ela é pior do que o Gregory, porque o Gregory ainda sabe o que ele quer. Ele quer ficar de boa na dele. E o Gregory ele negocia infinitamente melhor do que ela, porque já é a segunda vez que acontece isso com ela, que eles vão negociar e aí ele fala, olha, você vai ficar com metade. Aí ela, não, quero 75%. Aí ele, metade. Aí ela, tá bom, metade. É muito ruim, velho. Olha, essa cena foi horrível. Muito, muito mal feita. E não tem justificativa nenhuma. A cena toda, ela não faz sentido. O Rick tá ali, não faz sentido. Ele tá indo sozinho, não faz sentido. O plano dele, qual que era o plano dele? Não ficou claro. O plano dele era só ter a cara de pau de ir lá e ficar falando baboseira pra ver se o povo caía. Se não cair, pô, tudo bem, posso morrer e jogar fora a vida de todo mundo que se sacrificou por esse plano que a gente bolou, mas tudo bem, eu vou lá arriscar, vou tentar. Ela ter aceitado, eles não terem matado o Rick, eles terem capturado o Rick também não tem lógica. Qual a finalidade? Pra que eles queriam o Rick preso ali? Pra mim, a melhor coisa do episódio, pelo menos é uma suposição minha, vocês podem
me corrigir se eu estiver errado, foi na última, a sequência final ali, que é quando o Rick chega com a galera do lixão, e é aquela cena em que ele percebe que deu ruim, né? Mas um pouco antes ele tá chegando ali e ele vê na escada tem um corpo pendurado, né? De provavelmente alguém que tava vigiando ali pra eles. E tem alguns zumbis ali, ele mata os zumbis e tal. E isso é um easter egg, pelo menos eu achei bem parecido. Então se você não leu o quadrinho e não quer saber, né, pula um pouquinho pro final ali, ou se você quiser saber e não se importar com spoiler, eu vou falar um pequeno spoilerzinho do quadrinho que tem a ver com o Padre Gabriel, né? Ele no quadrinho ele morre bem parecido com essa cena aí, ele tá em cima, ele tá realmente lá em cima vigiando, e é na parte em que no arco do vilão que segue essa história do Negan, que são os sussurradores, e ele tá lá em cima e ele vê aquela horda, ele vai descer rapidinho com pressa pra tentar avisar a galera, e ele tropeça, né? Ele meio que fica com a perna presa na escada e quebra a perna, então ele fica pendurado ali de ponta cabeça. E o Beta, né, que é o líder dos sussurradores, vai lá e abre a barriga do Padre Gabriel, e os zumbis fazem a festa e fica uma cena muito parecida com aquilo ali. Então eu não sei exatamente se realmente foi uma referência a isso ou se é só uma coincidência, ou se eles estão dando uma pista. Será que o Padre Gabriel não vai morrer dessa forma e vai morrer de outra forma que a gente ainda não sabe? Ou será que ele não vai morrer e isso é só um sinal ali, uma dica de que o padre ainda tem uma história longa pela frente? E é isso, acho que isso foi a melhor coisa do episódio. Foi um episódio bem ruim, um episódio que não aconteceu nada, um episódio com cenas inexplicáveis, de tão toscas e que não fazem nenhum sentido. E agora eu quero saber de você, lógico, o que você achou desse episódio. Só tem mais um episódio para acabar essa temporada. Será que a série vai continuar nesse ritmo? Será que vai ser um bom episódio? Quem você acha que morre antes de acabar essa primeira parte da 8ª temporada de The Walking Dead? Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Lembra, entra lá no site criticacriativa.com.br, porque não tem só Walking Dead lá, não. Tem um monte de coisa de cultura nerd, de série, de quadrinho, de filme, tudo. Nas redes sociais também, dá aquela moral lá pra gente. E até o nosso próximo encontro.